Sejam todos bem-vindos à nova série aqui do canal Constituição para Concursos. A primeira aula, iremos discutir o preâmbulo da Constituição. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundadas na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Bom, esse é o nosso preâmbulo. Ele faz parte da Constituição Federal, mas ele não constitui uma norma central da Constituição. E assim ele não possui força cogente ou mesmo relevância jurídica. A sua natureza é política, ela detona as posições ideológicas do Constituinte. A função de diretriz interpretativa do texto constitucional é a principal característica do preâmbulo. Seu conteúdo não impõe qualquer limitação de ordem material ao poder constituinte reformador. E ele não é de observância obrigatória pelos estados, municípios e pelo Distrito Federal. Resumindo, ele não serve como parâmetro para o controle de constitucionalidade. A mais importante jurisprudência sobre o preâmbulo da Constituição brasileira é a ADI 2076 do Estado do Acre. Nessa ação direta de inconstitucionalidade, o PSL impugnou a Constituição do Estado do Acre, pois a mesma, no seu preâmbulo, omitiu a frase "sob a proteção de Deus". Na petição inicial do PSL, se buscava a decretação da inconstitucionalidade por omissão pela falta do dispositivo. Entretanto, como fica claro da ementa, a ação foi julgada improcedente, pois, segundo o Supremo Tribunal Federal, o preâmbulo da Constituição não constitui uma norma central. A invocação da proteção de Deus não se trata de uma norma de reprodução obrigatória na Constituição Estadual. Ela não tem força normativa, pois faz parte do preâmbulo. Então, um conceito muito importante que a gente aprende dessa ementa é o conceito de normas centrais da Constituição Federal. Essas normas são de reprodução obrigatória na Constituição do Estado-membro, mesmo porque, reproduzidas ou não, elas incidirão sobre a ordem local. Primeira questão. CESP 2015 da AGU. Assinale certo ou errado. O preâmbulo da Constituição não é norma de reprodução obrigatória nos Estados. Contudo, diante de sua plena eficácia, pode ser utilizado como parâmetro para o controle de constitucionalidade. A alternativa é errada. Ela tem dois erros. O primeiro erro é quando ela fala que ela tem plena eficácia. Como nós já vimos, o preâmbulo da Constituição ele não tem natureza jurídica, ele tem natureza política. Então não há o que se falar em eficácia. E o segundo erro está quando a alternativa afirma que o preâmbulo pode ser utilizado como parâmetro para o controle de constitucionalidade. E isso está errado em razão da decisão em ADI do processo 276 do Acre, como nós já vimos. Alternativa errada. Segunda questão, CESP 2022 FUB, assinale certo ou errado. Por ser norma jurídica, a Constituição é dotada de força normativa para vincular e impor os seus comandos, a exemplo de seu preâmbulo, que possui força normativa de reprodução obrigatória nas Constituições dos Estados-membros da Federação. Alternativa errada. O preâmbulo não possui força normativa, haja vista sua natureza política, e ele não tem reprodução obrigatória nas Constituições dos Estados-membros da Federação, como bem assinala a ementa da ADI 276 do Acre. Terceira questão. FGV 2022 TJ Minas Gerais. Assinale a alternativa correta. Sobre os enunciados contidos no preâmbulo da Constituição Federal. Letra A. Não tem valor normativo, não podendo ser considerados para a interpretação dos dispositivos constitucionais, pois não é obrigatório. Essa alternativa está errada na parte em que diz que não pode ser considerado para a interpretação. A letra B. Não tem valor normativo e somente pode ser considerado na interpretação dos dispositivos constitucionais. Até então está correto. Agora, esse finalzinho é que torna a alternativa incorreta, quando ele diz: se estes admitirem expressamente a interpretação, não há essa ressalva de uma utilização expressa. Letra C. Devem ser observados na interpretação das normas constitucionais por se tratarem de vetores adotados pela Constituição. A alternativa está correta. Letra D. São promessas do legislador originário para o futuro e não podem orientar a interpretação. Ela está errada nesse ponto, quando ela diz que não pode orientar a interpretação. Então ela está errada desde a palavra I.
Quarta questão. IES 2021, TJ de Rondônia. Assinale certo ou errado. O preâmbulo da Constituição não possui caráter normativo e, pois, não serve como parâmetro de controle de constitucionalidade. Todavia, os valores inseridos no preâmbulo da Constituição orientam a atividade interpretativa e os princípios neles contidos funcionam como normas de controle. Em resumo, afastada a normatividade do preâmbulo, resta reconhecido seu caráter veiculador de princípios e valores a serem defendidos pelo Estado. A alternativa está correta e pode ser utilizada como um resumo para revisões futuras. Questão 5. Fundespes 2017, MPE de Minas Gerais. Analise as seguintes alternativas relativas ao preâmbulo da Constituição. 1. O preâmbulo da Constituição não pode, por si só, servir de parâmetro de controle da constitucionalidade de uma norma. A invocação de Deus no preâmbulo da Constituição torna o Brasil um Estado confessional. 3. O preâmbulo traz em seu bojo os valores, os fundamentos filosóficos, ideológicos, sociais e econômicos e, dessa forma, norteia a interpretação do texto constitucional. 4. A invocação de Deus no preâmbulo da Constituição é a norma de reprodução obrigatória nas constituições estaduais. O item 1 está correto. O item 2 está incorreto. A invocação de Deus no preâmbulo da Constituição, ela não torna o Brasil um Estado confessional. Muito pelo contrário. O Brasil é um Estado laico e com pluralidade de religiões. O artigo 5º da Constituição, nos incisos 6º, 7º e 8º, trazem as garantias da liberdade de consciência e crença. O item 3 está correto. O item 4 está errado quando afirma que a invocação de Deus é norma de reprodução obrigatória nas constituições estaduais. Como nós vimos no julgamento da ADI 276 do Acre, é justamente o contrário. Não existe norma de reprodução obrigatória advinda do preâmbulo da Constituição. Assim, acabamos nossa primeira aula sobre a Constituição Federal de 1988. Espero que tenha sido de grande valia para vocês. Por favor, deixem o seu comentário, curtam e compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal. Até mais!